Bem, nessa aula nós vamos aprender algumas palavrinhas interrogativas que são importantes quando se quer compreender uma pergunta, tá? Então é importante que nós saibamos o significado delas, até para saber o que se está perguntando em uma determinada frase. Essas palavrinhas interrogativas em inglês são chamadas de question words, palavras interrogativas. Vamos ver aqui então. O que são question words? Question words são pronomes interrogativos, são chamados de pronomes interrogativos utilizados para fazer perguntas em inglês. Se são pronomes interrogativos, essas palavrinhas são usadas em frases interrogativas, ok? Elas são empregadas antes dos verbos auxiliares e modais que aprenderemos mais tarde. Bem, na verdade, essas question words, elas iniciam a pergunta, ok? Com exceção do how, todas as palavras começam com WH e por isso são chamadas de who words, certo? A maioria, na verdade, com exceção desse question words aqui, que é how, que significa como, todas as outras palavrinhas interrogativas começam com WH. Vamos ver quais são elas. Bem, aqui eu tenho elas, ó. Who, why, which, what, where, when e how. Tá? Então, com exceção do how aqui, todas começam com WH. O que significa who? Quem? Tá? Se refere à pessoa, tá certo? Why significa por quê. Toda vez que você for usar o porquê para responder uma pergunta, o porquê para a resposta, esse porquê é because. E o porquê para a pergunta é why. Which significa qual ou quais. What significa o que ou qual. É usado para coisas, né? Who para pessoas. Where significa onde, tá? Indica lugar. When significa quando, indica tempo. E how significa como, indica modo. Então vamos ver aqui, ó. Who is she? Quem é ela? Tá? Então esse who aqui significa quem e é usado para se referir à pessoa. Agora, why do you go? Por que você vai? Ou para por que você vai? Por que você vai? Para responder essa resposta, porque eu tenho que trabalhar, aí você usa because I have to work, porque eu tenho que trabalhar. Agora, which do you want? Qual você quer? Tá? Esse which, ele significa qual e quais. Ele é usado quando se tem duas alternativas na pergunta, tá? Para a pessoa escolher. Tá? Percebe aqui, ó, which do you want? Qual você quer? Tem duas opções aqui. Ele pergunta qual ele quer, certo? O which serve para isso, quando se tem duas opções para você apresentar para a pessoa. Bem, what do you do? O que você faz? Então esse what significa o quê? Where is the boy? Lembre que where é onde, então onde está o garoto? When do you go? Quando você vai? How are you? Como você está? Então esse how aqui significa modo. Quando eu digo how are you, eu quero saber o modo como a pessoa está. When do you go? Quando você vai? Está indicando o tempo. Where is the boy? Onde está o garoto? Em que lugar está o garoto? Então esse where significa lugar. Então é isso. Quando é que eu vou utilizar who, why, which, what, where, when, how? Você tem que saber traduzir a frase para saber qual deles encaixa nessa frase aí. Então vamos ver as atividades aqui. Nessa atividade, ele pede para você usar what, where, why, when e how, ou how, tá? Para completar os espaços aqui. Nessa primeira aqui já está feita, ó. How is the weather? Vamos ver. How is the weather like today? Como está o tempo hoje? Aí ele responde, it's sunny, está quente. Enfim, então aqui ele quer saber o modo como o tempo está hoje. Agora, nessa pergunta aqui, ó. Don't you like apple juice? Você não gosta de suco de maçã? Olha só a resposta. É a partir da resposta que você vai saber qual pronome interrogativo você vai usar aqui. A resposta é because I prefer orange juice. Lembrando que because é porque para a resposta. Então ele diz porque eu prefiro suco de laranja. Então, subentende-se que a pergunta que ele está usando aqui é por que você não gosta de suco de maçã. E esse porquê aqui para a pergunta é o why. Esse aqui.
tá? Why. E assim por diante. Você vai ver a resposta e vai saber qual pronome interrogativo você vai usar para completar a frase. A letra C, a resposta I play at the club. Eu jogo no clube. Então, clube é um lugar. Qual interrogativo eu uso para indicar lugar? Certo? E assim por diante. Agora, aqui você vai completar essa entrevista aqui com o Tom Holland com os pronomes interrogativos, tá? Lembrando que você tem que olhar a resposta dele aqui para saber qual interrogativo você vai usar na pergunta. Certo? Aqui, ó. Resposta: Because I like films and theater. Porque eu gosto de filmes e teatro. Então, se ele usa o porquê eu gosto de filme e teatro, a pergunta aqui é: por que você gosta de ser um ator? Então, para esse porquê em perguntas, eu uso why. Why do you like to be an actor? E assim por diante. Agora, aqui você tem que entrevistar um colega. Como você não tem a possibilidade de entrevistar um colega agora, você vai responder com as suas respostas pessoais mesmos, tá? Aí você vai ter que ver o que está perguntando aqui, ó. Who is your favorite film star? Então a pergunta é quem? Lembra que who significa quem? Então quem é a sua estrela de filme favorita? Pode ser um ator ou uma atriz. Aí você vai responder: My favorite film star is Nicole Kidman, Johnny Depp e assim por diante. O seu ator ou atriz preferido você vai colocar aqui, tá? When do you go to the movies? Quando você vai para o cinema? I go to the movies on Sunday, no domingo, enfim. A resposta aqui é pessoal, tá? Tem que saber o que está perguntando em cada uma dessas sentenças aqui. É isso.